Turma, a gente começa falando de confusão nas instâncias superiores, né? O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspende os pagamentos do acordo de leniência de 3 bilhões e 800 milhões de reais da Odebrecht com a Operação Lava Jato. O acordo foi homologado pelo então juiz federal da Lava Jato, Sérgio Moro, em maio de 2017. A decisão tem como pano de fundo as descobertas da Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em 2019. A operação, Eduardo, revelou mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público, supostamente combinando procedimentos em processos da Lava Jato que investigariam a Odebrecht. Então, o Dias Toffoli chegou e falou assim: olha, não precisa pagar não. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, eu quero, com sincera humildade, pedir desculpa aos que têm entendimento contrário, especialmente aqueles que são dotados do chamado notório saber jurídico. Por quê? Porque um advogado que me escuta agora fala assim: quem autorizou esse moço, que nunca viu o Código de Processo Penal, que nunca viu o Código Penal na íntegra ou por uma boa substância, fazer um julgamento desse e acusar um juiz de tomar uma decisão desse naipe? Eu não discuto que se o Moro, Dallagnol e outros fizeram um conluio, que eles devessem ou que eles devam ser punidos com rigor da lei. E, se for o caso, até com cadeia. Porque não se pode admitir que autoridades de um grau tão alto como eles fizessem isso. Mas eu sou o pagador de impostos que viu uma briga aberta na família Odebrecht. O pai e o filho mais importante protagonizaram um escândalo mundial. Eu vi essas empresas se propondo a devolver dinheiro sem chiar. Esse mesmo ministro que fez isso, 2 meses atrás, fez isso para o grupo JF, que é JBS, que é o grupo, segundo consta, tem mulher de ministro trabalhando lá na banca de advogados. Aquele cara que foi no Palácio do Planalto, aquela conversa indecente com o então presidente Temer, com tantos rolos aqui em Minas com a AES e companhia. Agora já vem a OAS, querendo a mesma coisa que ele acaba de conceder para o Odebrecht. É julgar na lata de lixo tudo aquilo que nos escandalizou, nos escandalizando de novo. E não bastasse, Dallagnol já perdeu o seu mandato e Moro, que seria julgado depois, foi antecipado para dia 8 e agora o presidente novo lá do Tribunal Regional Eleitoral Federal falou: não, nós temos que completar o quórum de 7, né, a corte de 7 para fazer o julgamento. Quem vai julgar o 7? Quem vai nomear o 7º nos próximos dias? Lula. Eu sei, viu, gente, que o código lá dos processos lá do tribunal prevê que tem que ter o 7. Mas quem vai julgar o 7? Então, dia após dia, a gente vê se consumar aquela frase do Lula: eu vou pegar esse cara. E está pegando. É uma coisa impressionante. Ô, Rita Mundim, e essa decisão aí do Dias Toffoli, como é que você olha para ela, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, eu me lembro muito da frase do Malan, que no Brasil até o futuro é incerto. Então, como disse muito bem o Eduardo, né, nós somos testemunhas de tudo aquilo que foi levantado, apurado e punido na Operação Lava Jato. E agora é como se a Operação Lava Jato tivesse sido um erro. Um erro que puniu bandidos que agora estão sendo perdoados e estão sendo... Estão dando a esses bandidos que roubaram o país, que roubaram a educação, roubaram a segurança, roubaram a saúde de gerações, está sendo dado a eles, né, o perdão. E não se assustem se nós não tivermos que pagar uma indenização por aquilo que eles confessaram que fizeram. Bem lembrado. E é muito triste. E o que está por trás disso? A politização da justiça. A justiça não pode ser politizada. A indicação, os critérios de escolha, eles têm que ser técnicos. O Brasil está politizando tudo. E ao politizar tudo, ele dá a quem está no poder o direito de mudar a história. E a história não será mudada de forma impune, porque ela já foi escrita. E quem paga o preço somos nós, brasileiros, que temos que conviver a cada dia com decisões
que mostram para a gente aquilo que o Malan sempre disse por causa do vai e vem da justiça. No Brasil, o futuro é incerto. Ô, Júlio, O passado é incerto. Júlio, sobre politização da justiça, não é ilegal, mas me causa uma espécie, quando eu estou no carro ontem à tarde, eu escuto o discurso do Lewandowski assim. O meu trabalho no Ministério da Justiça será de continuidade. O Marcelo da Fonseca, os advogados do pessoal da Odebrecht, né, agora chamada Novanor, né, que é o nome novo da Odebrecht, disseram que os mandatários lá foram meio que, vou colocar entre aspas, mas eu acho que a palavra que cabe melhor, obrigados a falar algumas coisas que não eram 100% verdade. E por meio dessa defesa, chega então essa decisão de Dias Toffoli. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Como que tudo muda, né, muito rápido, né, Júnior? Os mesmos advogados que estavam pedindo a delação premiada, apresentando até provas, né, para corroborar o que os diretores, os donos das empresas durante a Operação Lava Jato falavam, agora estão falando que eles foram coagidos. Eu vou muito nessa linha do Eduardo e da Rita, porque o Supremo é uma instituição muito importante, né, fundamental na democracia brasileira, mas às vezes eu tenho a impressão que eles querem reescrever a história. E aí a gente não tem como ficar bem decepcionado com algumas decisões. Inclusive, esse é um exemplo muito bom de como que as decisões monocráticas realmente precisam de mudanças, né? Porque é uma decisão de um ministro e não é uma decisão do colegiado ainda. Será que todos os ministros concordam com esse perdão que está sendo feito? Né? Lembrando que há menos de um mês o Toffoli já tinha perdoado a JBS em 10 bilhões. A JBS, empresa que contratou a mulher do Toffoli, advogada, para atuar em um caso. Então é muito questionável essa decisão. É uma tentativa de mudar o passado realmente, e a gente fica com aquele sentimento de injustiça, de ver no Supremo cada vez mais politizado, e realmente a Suprema Corte parece que vai para um caminho muito ruim no Brasil. William Travassos, para a gente arrematar esse assunto aí. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Um homem de bons costumes, ele precisa enfrentar a corrupção. É um dever daquele que acredita num país justo, igual, onde a gente tem que lutar por isso, né, para defender a nossa bandeira. Eu fico imaginando como foi difícil para a Lava Jato enfrentar o maior esquema de corrupção desse país. O que chamam de conluio, eu chamo de conversa. Porque se você não conversasse sobre o tema, você não ia conseguir avançar para conseguir desmantelar tudo isso. Eu acho que a fala do Dallagnol, numa publicação dele, traduz para a gente um pouco do que nós estamos vendo, né? Ele traz o destaque, né, do Toffoli suspendendo o pagamento de 3,8 bilhões e fala o seguinte: depois de anular as provas de acordo de leniência da Odebrecht, depois de suspender a multa de 10 bilhões de reais do acordo da JF, Toffoli agora suspendeu os pagamentos do acordo de 3,8 bilhões da Odebrecht. O acordo de leniência da Odebrecht foi firmado em conjunto com autoridades de 3 países, Brasil, Estados Unidos e Suíça. A Odebrecht confessou crimes em todos esses países e admitiu ter pago subornos em mais de 10 países da América Latina. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos chamou o caso Odebrecht de maior caso de suborno estrangeiro da história. Como enfrentar esses homens que hoje estão movimentados? A gente está falando de bilhões de reais. Eu não posso duvidar da decisão, né, do ministro, mas eu posso não concordar em passar a mão na cabeça de corrupto, de ladrão, de cara que está tirando dinheiro para sua vantagem. A turma que ama o Lula vai me perdoar, Júlio, eu tenho que falar isso nesse momento. Lewandowski, que chegou ao Supremo, porque era amigo da primeira mulher do Lula, nos ofereceu aquele espetáculo inacreditável de aprovar o impeachment da Dilma, mas livrá-la da inegibilidade. Continuou no Supremo. No dia que aposentou, foi trabalhar para a JBS, que seu colega Toffoli isenta agora da multa, e 2 meses depois vira ministro do Lula, ministro da Justiça. Ô, gente, isso não é ilegal, porque senão eles não fariam, mas é assustador para nós que queremos um país diferente. E será que essas empresas vão conseguir reverter condenações fora do Brasil? Será que o Supremo lá dos Estados Unidos, da Justiça, na América Latina, o Odebrecht também foi condenado em outros países. Marcelo, será que também vão conseguir essa mudança em outros países? Condenados, aí é mais difícil. As pessoas físicas, a gente está falando de CNPJ. E as pessoas físicas? Os bandidos que tramaram e levaram dinheiro.
Já está todo mundo na rua, William. Sim. Um deles, o Sérgio Cabral, já está, inclusive, pensando em ser deputado de novo. O Lula é presidente do país. E a alegria das pessoas físicas que levaram o dinheiro da Odebrecht e da JBS na campanha, que está assunto encerrado. E vocês me falam que eu tenho que ser otimista.